As duas testemunhas. E no livro de Apocalipse, capítulo 11, a partir do verso 1, ele traz uma narrativa a respeito das duas testemunhas. E o texto traz que as duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão na presença do Senhor. Acredita-se que essas duas testemunhas teriam a mesma unção que foi dada para Moisés e para Elias. As duas testemunhas são dois profetas de Deus que são vistos em uma visão por João, que estava preso na ilha de Patmos, e que surgirão no tempo do fim e farão grandes sinais e maravilhas. Eles testemunharão de Deus e do verdadeiro Messias, Jesus de Nazaré. As duas testemunhas incomodarão as nações com as suas mensagens. Elas profetizarão por 1260 dias, ou seja, por 3 anos e meio, vestidas de pano de saco, a roupa tradicional de lamento dos tempos da Bíblia. E essas testemunhas terão poder para enviar pragas, fazer parar de chover e destruir os seus inimigos. Eles não poderão parar a pregação dessas duas testemunhas. As duas testemunhas serão duas pessoas ungidas por Deus para testemunhar de sua glória ao mundo. A oliveira também simboliza produtividade. O ministério das duas testemunhas terá grande impacto para toda a terra habitada. O mundo inteiro saberá quando as duas testemunhas começarem o seu ministério. Serão vistos em todos os lugares, através da internet e da TV. No começo dos seus ministérios, elas proclamarão o nome de Yeshua, o Messias, nas suas pregações do nosso Senhor Jesus. Pregarão sobre a renúncia e apontarão os erros, as idolatrias do povo e também de toda Jerusalém. Como descrito no livro do Apocalipse, capítulo 11, verso 5, se alguém tentar causar-lhes algum dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. E no verso 6 fala que eles têm a capacidade de trancar o céu para que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E outros sinais eles farão. E só quando estiverem concluído o testemunho que eles devem pregar, é que o anticristo os atacará e os matará. E os seus corpos ficarão expostos na rua principal da grande cidade, chamada no sentido espiritual de Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. E as nações, os povos e os habitantes da terra se alegrarão imensamente com a morte das duas testemunhas. Eles festejarão, enviarão presentes uns aos outros, pois eles se sentiam afligidos por esses dois profetas, pois eles apontavam seus erros e pecados. E eles não permitirão que os seus corpos sejam sepultados, e por 3 dias e meio eles contemplarão os seus corpos na praça. Mas depois desses 3 dias e meio, soprará em seus corpos o espírito da vida, e eles ficarão de pé, e um enorme pavor tomará conta de todos quantos os virem, e Deus, com a sua voz vinda do céu, ordenará: subai vós para cá. E eles elevarão-se até ao céu numa nuvem, e os seus inimigos ficarão atônitos.
Aleluia. A palavra, irmãos, se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 11. E ele fala sobre as duas testemunhas que virão anunciar o tempo do fim. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção do irmão Marcos Paulo Góes e da sua esposa Sara Letícia, pois eles, há 6 meses atrás, foram enviados para Jerusalém, mas há muito tempo eles já receberam esse chamado de Deus para estarem lá, pregando, vestidos de pano de saco, pregando o arrependimento àquela cidade. E hoje eles estão lá, pregando para aquele povo, contando com a ajuda de alguns irmãos e com a ajuda principalmente do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles receberam um chamado há muitos anos atrás para estarem lá em Jerusalém, fazendo estas pregações, esse trabalho missionário. E ele está confrontando não somente Jerusalém, mas todas as nações, todos os povos, porque eles estão mostrando o pecado, pregando que todos venham se arrepender dos seus pecados e se voltarem e reconhecerem que o único Salvador e verdadeiro Messias é o nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Eles não estão lá fazendo a vontade de homens, mas sim a vontade de Deus, porque eles tiveram esse chamado há muitos anos atrás. E hoje eles estão lá, confrontando o pecado, apontando os erros. Vou deixar na descrição deste vídeo o canal dos irmãos. Um beijo a todos e a paz do Senhor Jesus. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não sejam vistas as suas vergonhas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.